Meus amigos, como eliminar a devastação do meio ambiente do planeta Terra pelos resíduos plásticos é o tema da nossa apresentação. Um fato que é importante ressaltar, antes de dar início à nossa apresentação, é que a mudança climática, o aquecimento global, os gases do efeito estufa que provocam o aquecimento global e, consequentemente, a mudança climática do planeta, é que tem merecido a atenção praticamente de todos aqueles que estão preocupados com os eventos climáticos extremos que estão acontecendo. Mas, além do efeito estufa, do efeito estufa provocado pelos gases emitidos por indústrias, transportes e pelas atividades humanas de modo geral, encobre um outro fato tão grave quanto o da mudança climática, que é o da poluição do planeta, solo, subsolo, rios e mar e oceanos pelos resíduos plásticos. Recentemente, fomos convidados a participar de um evento em Dubai sobre a questão dos plásticos. Infelizmente, devido a compromissos assumidos na época deste evento, eu não poderei participar. Mas os organizadores, a intenção dos organizadores é de que eu participaria deste evento como o orador principal desta conferência internacional sobre a poluição dos resíduos plásticos em nosso planeta. Como alternativa à nossa ausência, à nossa não participação desta conferência, nós ficamos de gravar nossa visão, apresentando a nossa visão, a fim de que essa gravação seja exibida nesta conferência por todos os participantes. Mas, meus amigos, o que nós pretendemos demonstrar, nosso objetivo é demonstrar que a eliminação dos resíduos plásticos que devastam o meio ambiente da Terra só poderá ser realizada com a adoção de 3 estratégias. Primeiro, a estratégia de economia circular, que busca a redução dos resíduos de plástico ao mínimo no mundo. A segunda estratégia é acabar com a produção do plástico no mundo, substituindo por produtos alternativos. E a terceira estratégia consiste em substituir o modelo de desenvolvimento atual, o modelo da sociedade, o modelo de sociedade que nós temos hoje, que é extremamente agressivo com relação ao meio ambiente, substituindo pelo modelo de desenvolvimento sustentável. Estas estratégias precisam ser adotadas, porque os resíduos plásticos são, juntamente com os gases do efeito estufa, os maiores vilões no meio ambiente do planeta Terra. Enquanto os gases do efeito estufa estão mudando o clima do planeta, os resíduos plásticos estão crescentemente presentes no meio ambiente da Terra, devastando o solo, o subsolo, os rios e os oceanos, e com graves repercussões sobre a vida animal, tanto em terra quanto
nos corpos d'água, como os rios e também nos oceanos, mas também ameaçando os próprios seres humanos, a saúde dos próprios seres humanos, como nós vamos demonstrar logo em seguida. Bem, a poluição de resíduos plásticos na Terra, ou seja, solo e subsolo, representa uma ameaça para as plantas e animais, incluindo os seres humanos. Muito provavelmente, muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo não têm uma percepção clara da gravidade do problema. A minha intenção com essa apresentação é conscientizar a todos, no sentido de que cada um daqueles que assistirem esse vídeo possam, pelos meios que puderem, dispor de batalhar no sentido de acabar com essa agressão que o uso dos plásticos está provocando sobre o meio ambiente do planeta. As estimativas da quantidade de concentração de plásticos em terra, ou seja, solo e subsolo, são entre 4 e 23 vezes a do oceano. Se a quantidade de plástico nos oceanos é imensa, gigantesca, a quantidade de plásticos que estão presentes em solo e subsolo, de acordo com várias fontes que nós pesquisamos, no final nós vamos apresentar as fontes. Se qualquer um de vocês desejarem ter acesso a essas fontes, poderão fazê-la. Mas o que eu quero dizer é que as estimativas da quantidade de concentração de plásticos em terra, ou seja, em solo e subsolo, são entre 4 e 23 vezes a do oceano. A quantidade de plástico suspensa na Terra é maior e mais concentrada do que na água do planeta. Em 2021, um relatório realizado pela FAO afirmou que o plástico é frequentemente usado na agricultura. Há mais plástico no solo do que nos oceanos. Isso nós já afirmamos antes. A presença de plástico no meio ambiente prejudica os ecossistemas e a saúde humana também, e representa uma ameaça à segurança alimentar. Os rios são o principal transporte de plásticos para os ecossistemas marinhos, fornecendo potencialmente 80% da poluição plástica dos oceanos. Pesquisas sobre as 10 principais bacias hidrográficas classificadas por quantidade anual de resíduos plásticos mal administrados mostraram que alguns rios contribuem com até 95% dos plásticos oceânicos, sendo mais alto o rio Yangtze, no mar da China Oriental. O descarte ao ar livre também polui aquíferos, corpos d'água e reservatórios, provocando aumento de problemas respiratórios, doenças cardíacas e danos ao sistema nervoso de pessoas expostas. Veja as consequências sobre a saúde humana que o descarte do plástico ao ar livre, poluindo aquíferos, corpos d'água e reservatórios, provocam sobre a saúde dos seres humanos. Na poluição do solo, um dos vilões é o microplástico, oriundo das lavagens de roupa doméstica, e o nanoplástico da indústria de cosméticos, que acabam sendo filtrados no sistema de tratamento de água das cidades e acidentalmente usados como fertilizantes. Em meio ao lodo do esgoto residual. Quando não são filtradas, essas partículas acabam sendo lançadas no ambiente, ampliando a contaminação. Estudo do WWF,
que é uma organização dedicada à defesa do meio ambiente, faz recomendações sobre possíveis soluções para a situação, envolvendo o sistema de produção, consumo, descarte, tratamento e reuso do plástico. Essa organização apresenta proposta neste texto que nós pesquisamos. Os cuidados propostos incluem orientação para os setores público e privado, a indústria de reciclagem e o consumidor final. Há muito se sabe, meus amigos, que mamíferos e aves de água doce têm interações negativas com a poluição plástica, muitas vezes resultando em emaranhamento ou asfixia após a ingestão do plástico. Os peixes têm sido os mais estudados em relação à poluição plástica em organismos de água doce, com a maioria dos estudos indicando evidências de ingestão de plástico em amostras capturadas na natureza e espécimes de laboratório. A saúde humana também foi impactada, não apenas os peixes, mas a saúde humana também foi impactada negativamente pela poluição plástica. Quase um terço dos locais de águas subterrâneas nos Estados Unidos contém BPA. Observem bem para isso. Também conhecido por bisfenol A, que é um composto químico que serve de matéria-prima para a produção de diversos tipos de plásticos, como policarbonatos, PVCs, resinas, epóxi e muitos outros. O BPA é prejudicial em concentrações, mesmo em concentrações muito baixas, pois interfere com nossos hormônios e sistemas reprodutivos. Um estudo de 2022, publicado na revista holandesa Environment International, encontrou microplástico no sangue de 80% das pessoas testadas no estudo. Observe bem para isso. Microplástico no sangue de 80% das pessoas testadas. E esse microplástico tem um potencial de ser incorporado em órgãos humanos. Devido à difusão dos produtos plásticos, a maior parte da população humana está constantemente exposta aos componentes químicos dos plásticos, porque os plásticos são feitos com produtos químicos. Nos Estados Unidos, 95% dos adultos apresentaram níveis detectáveis de BPA, que é aquele bisfenol A, na urina. Isso foi constatado em 93% dos adultos apresentaram o BPA na urina. A exposição a produtos químicos como o BPA foi correlacionada a interrupções na fertilidade, reprodução, maturação sexual e outros efeitos à saúde. Os plásticos liberam produtos químicos tóxicos no meio ambiente e causam danos físicos, químicos e biológicos. Isso já está constatado. Danos físicos, químicos e biológicos aos organismos, tanto nos animais quanto nos seres humanos. A ingestão de plástico não leva apenas à morte de animais por obstrução intestinal, mas também pode percorrer a cadeia alimentar que afeta os seres humanos. A vida marinha é uma das mais afetadas pela poluição plástica, que coloca a vida dos animais em perigo e está em constante risco de extinção. Animais selvagens marinhos, como aves marinhas, baleias, peixes e tartarugas, confundem resíduos plásticos com presas. A maioria morre de fome quando seus estômagos ficam cheios de plástico. Eles também sofrem de lacerações, infecções, capacidade reduzida de nadar e lesões internas. A vida selvagem marinha danificada está sendo afetada e prejudicada pela poluição plástica. Isso já está constatado. Isso inclui baleias, golfinhos, botos, focas e leões marinhos. 10 rios, 2 na África, Nilo e Níger, e 8 na Ásia, Ganges, Indo, Amarelo, Yangtze,
Rai-He, Pérola, Mekong e Amur transportam 95% da carga global de plásticos para o mar. Em 2018, aproximadamente 513 milhões de toneladas de plásticos acabaram nos oceanos todos os anos. A Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos estimou em 2022 que a entrada mundial de plástico no oceano foi de 8 milhões de toneladas métricas de plástico por ano. Isso em 2022. Um estudo de 2021 da The Ocean Cleanup estimou que os rios transportam entre 0,8 e 2,7 milhões de toneladas métricas de plástico para o oceano e classificou os países desses rios. Os 10 primeiros foram pela ordem. O seguinte: os países que contribuem para essa poluição dos oceanos por plásticos. Filipinas, seguido da Índia, da Malásia, da China, da Indonésia, Mianmar, Brasil, Vietnã, Bangladesh e Tailândia. Segundo o estudo lançado pela WWF, que é uma organização que atua em defesa dos animais, sobretudo, o volume de plástico que vaza para os oceanos anualmente é de cerca de 10 milhões de toneladas. Um outro estudo, que nós apresentamos antes, fala em 8 milhões, mas esse estudo da WWF aponta que o oceano, o volume de plástico que o oceano recebe anualmente é de cerca de 10 milhões de toneladas. Nesse ritmo, mostra essa pesquisa da WWF, que até 2030 serão lançados ao mar o equivalente a 26 mil garrafas de plástico para cada quilômetro quadrado. Aproximadamente metade dos produtos plásticos que poluem o mundo hoje foi produzida nos anos 2000. O sistema atual de produção, uso e descarte de lixo está falido e que é necessário mudar o comportamento. É um sistema sem responsabilidades e atualmente opera de uma maneira que praticamente garante que volumes cada vez maiores de plástico vazem para a natureza. A poluição do plástico afeta a qualidade do ar, do solo e sistema de fornecimento de água. Essa é a razão pelas quais os rios estão todos contaminados pelo plástico, por resíduos de plástico. Os impactos diretos. Estão relacionados à não regulamentação global do tratamento de resíduos de plástico, a ingestão de micro e nanoplásticos, que são invisíveis aos olhos, e a contaminação do solo com resíduos. A queima e incineração do plástico, que é uma outra prática, que é também usada largamente, pode liberar na atmosfera gases tóxicos, halógenos, e dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, extremamente prejudiciais à saúde humana e também contribuem para o efeito estufa. É sabido que o plástico pode levar mais de 400 anos para se decompor. Haverá até 2050 mais plástico nos oceanos do que peixes. Essa é uma estimativa que está sendo feita pelos cientistas que analisam a problemática dos plásticos. O plástico é responsável pela morte de 100 mil animais marinhos a cada ano. 91% do plástico utilizado no mundo não é reciclado. Apenas 9% é reciclado. 91% do plástico não é reciclado.
1 milhão de garrafas de plástico são compradas a cada minuto no mundo. 1 milhão de garrafas de plástico são compradas a cada minuto no mundo. E muitas dessas garrafas vão parar nos rios, nos aterros sanitários e nos oceanos. Em todos os anos são usadas até 500 bilhões de sacolas plásticas descartáveis. Então é preciso que haja uma regulamentação que faça o ordenamento da utilização dos plásticos e a destinação desses resíduos, para evitar que haja essa contaminação do solo, subsolo, dos rios e dos oceanos. Para acabar com a ação devastadora dos resíduos plásticos no meio ambiente do planeta, é preciso a adoção, já falei sobre isso, de 3 estratégias. Primeiro, executar a política de economia circular, que busca a redução dos resíduos de plástico ao mínimo no mundo. Segundo, acabar com a produção de plástico no mundo, substituindo por produtos alternativos. E terceiro, adotar um modelo de desenvolvimento sustentável em cada país e globalmente. Sobre a economia circular, é importante observar que ela tem como conceito transformar os resíduos plásticos em insumos para a produção de novos produtos. Quer dizer, ao invés de destinar esse plástico para os aterros sanitários, como acontece na maioria dos países do mundo, ele retornaria às empresas, aos fabricantes de produtos plásticos, voltaria no sentido da sua reutilização. É por isso que se chama economia circular. Quer dizer, que o plástico sai da produção, é utilizada, mas ao invés de ser destinada ao aterro sanitário, volta para as linhas de produção. Portanto, os resíduos plásticos voltam à cadeia de produção, com a adoção da economia circular. Além da estratégia da economia circular, que busca a redução dos resíduos de plástico ao mínimo no meio ambiente, é uma das formas de reduzir, é você reutilizar o plástico, que comumente é lançado nos aterros sanitários e que depois vão parar nos oceanos e nos rios em todo o mundo. Então, além da estratégia da economia circular que busca a redução dos resíduos de plástico ao mínimo no meio ambiente, pode-se adotar também a estratégia que visa eliminar a produção de plástico no mundo e substituí-lo por produtos alternativos. Objetos feitos a partir de vidros, tecidos, borrachas, bambu, papelão, biodegradáveis, é o chamado plástico biodegradável, algas, amidos e cianobactérias podem ser utilizados na corrida por um mundo sem plástico. Então é importante que sejam desenvolvidos produtos alternativos ao plástico, que, inclusive, eu acredito que muitos de vocês saibam que o plástico é um produto derivado do petróleo. Quer dizer, no processo de produção dos derivados de petróleo, se produz também o plástico. Quer dizer, se desenvolve matéria-prima que é destinada para a fabricação de produtos plásticos por outras indústrias. Então, objetos feitos a partir de vidros, tecidos, borrachas, bambu, papelão, biodegradáveis, algas, amido e cianobactérias podem ser utilizados na corrida por um mundo sem plástico. É evidente a devastação provocada pelos resíduos plásticos no solo, no subsolo, nos rios e nos oceanos. Tudo isso é consequência da insustentabilidade do atual modelo de desenvolvimento da sociedade, que decorre do fato de ser responsável a sociedade que nós vivemos pelo rápido aumento nas temperaturas globais,
e a consequente mudança climática do clima do planeta, pelo esgotamento dos recursos naturais do planeta também. Quer dizer, os próprios recursos naturais do planeta estão se esgotando, pela elevação do nível do mar, consequência da mudança climática, e também pela devastação do meio ambiente do planeta pelos resíduos plásticos. Os fatos da vida estão mostrando cada vez mais a necessidade de que o paradigma que tem orientado o desenvolvimento da sociedade humana desde a primeira revolução industrial tenha que ser profundamente modificado. É por isso que o atual modelo de sociedade deve ser substituído pelo modelo de desenvolvimento sustentável, entre outras medidas a serem adotadas. Mais adiante nós vamos falar como é que seria uma sociedade sustentável, quais são as características dessa sociedade sustentável. Assim como vem tentando enfrentar as mudanças climáticas globais com o Acordo Climático de Paris, a COP21, a ONU tenta fazer o mesmo para lidar com a devastação causada pelos resíduos plásticos ao redor do mundo. Após vários anos de negociações, impasses, avanços tímidos e fracassos, 195 países e a União Europeia produziram um acordo global na COP21, em Paris, que define como a humanidade combaterá o aquecimento global nas próximas décadas. Pela primeira vez, todos os países do mundo se comprometeram a reduzir as emissões de gases do efeito estufa e se unir a uma causa comum contra as mudanças climáticas. No entanto, meus amigos, a tentativa de controlar a temperatura média do planeta Terra com o Acordo Climático de Paris, a COP21, tem sido caracterizada pelo seu descumprimento. O fracasso no combate às mudanças climáticas globais está acontecendo porque as metas estabelecidas não incluem o compromisso de promover uma mudança no modelo atual da sociedade, para que busque o desenvolvimento sustentável. O mesmo pode acontecer com a tentativa da ONU de lidar com a devastação causada pelos resíduos plásticos ao redor do mundo. A falta de convergência entre países ao redor do mundo no combate às mudanças climáticas se reflete no fato de inúmeros países não cumprirem as metas estabelecidas no Acordo de Paris, na COP21. Ficou provado que, para evitar as mudanças climáticas, não é suficiente perseguir metas como as estabelecidas na COP21. Também é necessário construir uma nova sociedade sustentável, do ponto de vista econômico, social e ambiental. Nossa sugestão de adotar as estratégias de economia circular, que busca a redução dos resíduos de plástico ao mínimo e de acabar com a produção de plástico no mundo e substituí-lo por produtos alternativos, só serão bem-sucedidas se for construída uma sociedade sustentável, veja bem, em cada país e globalmente. É necessário que haja uma concertação mundial no sentido de que a sociedade sustentável, o desenvolvimento sustentável seja adotado em cada país do mundo, a fim de que, globalmente, seus efeitos se efetivem. Tanto para lidar com a mudança climática global, como para lidar com a devastação do meio ambiente do planeta pelos resíduos plásticos, torna-se um imperativo implementar o modelo de desenvolvimento sustentável. A nova sociedade a ser construída no mundo teria que ser sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. O conceito de sustentabilidade tornou-se um elemento-chave para encontrar soluções viáveis para resolver os maiores problemas do mundo, baseando-se na tese de que uma sociedade sustentável é aquela que atende às necessidades da geração atual, sem diminuir as possibilidades das gerações futuras de atender suas necessidades. Então nós temos que, é por isso que é importante que as gerações atuais atuem no sentido de evitar o esgotamento dos recursos naturais do planeta, de evitar a degradação do meio ambiente do planeta, como é o caso, por exemplo, dos resíduos plásticos, entre outros problemas ambientais que nós temos,
E também a questão do clima. Nós temos que, por exemplo, assegurar que o clima da Terra não se degrade, a fim de que as gerações futuras também não recebam de todos nós que atuamos sobre o meio ambiente do planeta, não recebam a herança maldita. Aí a pergunta é, como construir uma sociedade sustentável? Pode-se afirmar que uma sociedade, aí veja bem, vamos ver o conceito de sociedade, é o conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes e que interagem entre si, constituindo uma comunidade. Uma sociedade pode ser também considerada uma rede de relacionamentos entre pessoas que atuam de forma interdependente. Veja bem o conceito de sociedade que nós estamos falando. Veja bem, nós falamos propósitos, gostos, preocupações e costumes que as pessoas compartilham entre si. Mas também rede de relacionamentos entre pessoas que atuam de forma interdependente. Quer dizer, todas colaborando umas com as outras. Uma sociedade, na minha modesta opinião, só alcançará nível elevado de desenvolvimento quando seus membros, além de atuarem de forma interdependente, como ocorre atualmente, compartilharem objetivos comuns. Lamentavelmente, no mundo que vivemos, todos os homens e mulheres atuam de forma interdependente, sem compartilhar, entretanto, objetivos comuns, em cada país em escala planetária. Um dos objetivos comuns que nós deveríamos colocar como prioritário para cada um de nós seres humanos, deveria ser a defesa intransigente do meio ambiente que vivemos. O fato de vivermos em sociedades regidas pelo interesse individual, em detrimento do interesse coletivo, dificulta a construção de objetivos comuns em cada país em escala planetária. E é isso que dificulta, por exemplo, a aplicação do Acordo de Paris com relação à questão da mudança climática e que certamente dificultará a aplicação dificultará a aplicação, quer dizer, no caso das medidas, a solução do problema da questão da poluição de plástico. A mudança climática global e a devastação do meio ambiente pelos resíduos plásticos tende a ser catastrófica, produzindo uma verdadeira crise de humanidade. Por quê? Porque ameaça a sobrevivência da espécie humana, fazendo com que se torne um imperativo a construção de um novo modelo de sociedade, ou de uma nova ordem mundial. O que está comprovado que a ordem dominante, a atual ordem existente, ela é responsável pelo agravamento dos problemas que estamos todos enfrentando. Então, é necessária a construção de um novo modelo de sociedade, ou uma nova ordem mundial que atue de forma interdependente e racional, com objetivos comuns, em cada país em escala planetária, sem a qual poderá ser colocada em xeque a sobrevivência dos seres humanos e da vida no planeta Terra. O novo modelo de sociedade global, baseada no desenvolvimento sustentável, implicará mudanças profundas no modo como a sociedade se desenvolve, de modo que o crescimento econômico seja menos intensivo no consumo de matérias-primas e energia e mais equitativo na distribuição de seus resultados à população. Acima de tudo, uma verdadeira revolução política e cultural deve ser realizada em todo o mundo para que o paradigma do desenvolvimento atual seja substituído pelo paradigma do desenvolvimento sustentável. Para construir uma sociedade sustentável, muitos de vocês se perguntariam, o que é que seria uma sociedade sustentável? Eu vou definir para vocês agora.
Para construir uma sociedade sustentável é preciso que sejam perseguidos os seguintes objetivos. Vou listar. Primeiro, reduzir as emissões globais de carbono, promovendo mudanças na matriz energética global, baseada em combustíveis fósseis, o carvão e petróleo e gás natural, por outra baseada em recursos de energia renovável, hidroeletricidade, biomassa, energia solar e eólico, para impedir ou minimizar o aquecimento global e, consequentemente, a ocorrência de mudanças catastróficas no clima da Terra. Outro objetivo que deveria ser perseguido na construção de uma sociedade sustentável é reduzir a emissão de dióxido nitroso, cujos níveis aumentaram muito nas últimas décadas, impulsionados principalmente por fertilizantes nitrogenados produzidos industrialmente, pela poluição do transporte rodoviário e pelas emissões da indústria química. Porque o óxido nitroso é um poderoso gás causador do efeito estufa, sendo mais de 300 vezes mais potente que o dióxido de carbono, o CO2. Ao aprisionar o calor solar, cuja molécula permanece na atmosfera, veja bem, o óxido nitroso permanece na atmosfera por cerca de 120 anos até se degradar. Outro objetivo para construir uma sociedade sustentável é melhorar a eficiência energética, desenvolvendo ações para obter economia de energia na cidade e no campo, nos edifícios, na agricultura, nas indústrias e no transporte em geral. Por exemplo, dá para perceber que, por exemplo, os governos não incentivam, não desenvolvem trabalho no sentido de incentivar a eficiência energética na cidade, no campo, quer dizer, a economia de energia na cidade, na cidade, no campo, nos edifícios, na agricultura, nas indústrias e no transporte em geral. Contribuindo assim, é importante que isso seja feito, porque poderá contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Outro objetivo, tornar os veículos e equipamentos para uso doméstico, agrícolas e industriais mais eficientes. Fazer os edifícios serem projetados para utilizar máxima iluminação natural, ventilação natural e obter economia de aquecimento. A agricultura e a indústria serem modeladas para demandar os menores recursos energéticos e matérias-primas, contemplando também a autoprodução de energia com o uso de resíduos de seus processos de produção, baseados em logística reversa, e finalmente utilizar novas alternativas de transportes, desde a bicicleta a aquelas de alta capacidade baseadas em ferrovias, entre outras alternativas. Outro objetivo para construir uma sociedade sustentável é combater a poluição da terra, do ar e da água. Nós falamos da poluição provocada pelo plástico, tanto no solo, no subsolo, quanto na água, tanto dos rios como também nos oceanos. Então, combater a poluição da terra, do ar e da água, reduzindo o desperdício, reciclando os materiais atualmente usados e descartados. Nessa perspectiva, os materiais essenciais só devem ser usados em processo de produção e em outras aplicações apenas no último caso. Quando usados nas várias aplicações, eles devem, em primeiro lugar, serem reutilizados muitas vezes. É a questão da economia circular, conforme nós falamos. Eles devem ser reutilizados muitas vezes. Em segundo lugar, eles devem ser reciclados para formar um novo produto. Em terceiro lugar, devem ser queimados para extrair toda a energia que contém. Em última análise, devem ser removidos para o aterro. Outro objetivo, restaurar e estabilizar a base biológica, fazendo com que o uso da terra siga os princípios básicos de estabilidade biológica, com a retenção de nutrientes, balanço de carbono, proteção do solo, conservação da água e preservação da diversidade de espécies,
As áreas rurais têm maior diversidade do que atualmente, com o manejo equilibrado da terra, onde haja rotação de culturas e cultivo de espécies. Não haja culturas desperdiçadas, as florestas tropicais sejam conservadas, não haja desmatamento para obtenção de madeira e outros produtos. Novas árvores sejam plantadas. Haja esforço para deter a desertificação, transformando áreas degradadas em terras produtivas. O uso exaustivo de pastagens seja eliminado, assim como a cadeia alimentar de sociedades afluentes inclua menos carne e mais grãos e vegetais. Outro objetivo, visando a construção de uma sociedade sustentável, é ajustar o crescimento populacional aos recursos disponíveis no planeta, reduzindo suas taxas de natalidade, especialmente em países e regiões com altas taxas de crescimento populacional. Então é importante que haja essa compatibilidade entre o crescimento populacional e a disponibilidade de recursos no planeta. Outro objetivo para alcançar uma sociedade sustentável é reduzir desigualdades sociais, incluindo a adoção de medidas que contribuam para atender necessidades básicas da população mundial, como alimentação, vestuário, moradia, serviço de saúde, emprego e melhor qualidade de vida. Para o desenvolvimento sustentável, portanto, todos os seres humanos devem satisfazer suas necessidades básicas e ter a oportunidade de realizar suas aspirações por uma vida melhor. Outro objetivo, visando a conquista de uma sociedade sustentável, é garantir que o crescimento econômico e a riqueza resultantes sejam compartilhados por todos. Os serviços de educação possibilitem que a população aumente os níveis de qualificação para o trabalho e a cultura. Os serviços de saúde sejam eficazes no combate à mortalidade infantil e contribuam para o aumento da expectativa de vida da população. Que todos os homens e mulheres tenham habitação digna e haja investimentos públicos e privados no nível necessário que contribuam para a redução do desemprego em massa, como resultado da crise geral do sistema capitalista mundial, que tende a piorar no futuro. Devemos reconhecer, meus amigos, que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e modos de vida que temos em nosso planeta, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Não há escapatória. Todos nós temos um destino comum. Isso impõe que devemos unir forças para criar uma sociedade global, sustentável, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e na cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que todos nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade para com cada um e para com todos, visando a continuidade da vida no planeta e das futuras gerações. Então são essas, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer sobre a temática da nossa apresentação, de como eliminar a devastação do meio ambiente do planeta Terra pelos resíduos plásticos. Nós utilizamos para efeito da nossa apresentação várias fontes que pesquisamos. Nós analisamos um artigo do Wikipédia, Poluição por Plástico, que está disponível no site pt.wikipedia.org. Analisamos também um artigo do SENAC, cujo título é 6 informações chocantes sobre o plástico no meio ambiente. Isso está disponível no site www.sp.senac.br. Analisamos também um texto da Agência Brasil, que está disponível no site Agência Brasil,
Também levamos em conta um artigo de nossa autoria, cujo título é A Economia Circular para evitar a exaustão dos recursos naturais do planeta Terra, que está disponível no site do academia.edu, www.academia.edu. Analisamos também um texto de autoria de Smurfit Kappa, como substituir embalagens plásticas por algo sustentável. Isso está disponível no site www.smurfitkappa.com.br. Analisamos também o artigo 3 candidatos a substitutos do plástico. Como a academia e a indústria vêm inovando a busca de novos materiais. É um artigo elaborado pela Globo.com e que está disponível no site de umsoplaneta.globo.com. E, finalmente, levamos em conta um artigo também de nossa autoria, cujo título é Mudança Climática Catastrófica exige novo modelo de sociedade. Isso está disponível no site do linkedin.com. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu tenho a fazer a respeito deste assunto relevante, que é a poluição de plásticos, que está devastando solo, subsolo, rios e os oceanos do nosso planeta. Precisamos, da mesma forma que temos que batalhar, no sentido de evitar que a mudança climática traga consequências extremamente negativas para a vida em nosso planeta, precisamos também batalhar, no sentido de que a poluição pelos plásticos seja também impedida, seja eliminada em nosso planeta. Para finalizar, deixo um abraço fraternal para todos vocês.